Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E nessa série Autoconhecimento, eu tenho a honra de trazer para vocês ouvirem e assistirem a doutora Adailton Meira. Doutora Adailton é um ginecologista, obstetra, formado pela Unicamp e que trabalha com medicina integrativa. É uma honra, doutora Adailton, recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu estava pensando aqui, você falando, existem momentos e situações que a gente tem grande satisfação. Por exemplo, ver um pôr do sol, ficar olhando para o mar, alguns momentos na vida. E eu estava nesse momento aqui, contemplando você fazer essa apresentação. Obrigada. E ver a satisfação de estar aqui conversando com uma pessoa como você, com essa oportunidade. Então, se alguém tem que agradecer, sou eu. Doutor, é uma honra recebê-lo. O senhor fez parte aí de uma trajetória de cura na minha história, né, de vida, com um processo de constelação. Mas antes de falar de constelação familiar, eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre o senhor. Me conta um pouco sobre a sua história. Eu conheço um pouquinho, mas aqui é uma oportunidade das pessoas saberem um pouco da sua trajetória, né? Me conta como é que nasceu esse médico. Como é que foi? Eu nasci e descobri que eu já ia ser médico. Como foi isso? Me fala. Então, tem tudo a ver com o meu nascimento de verdade, né? Meu pai é baiano, então, quando tinha 21 anos, saiu de Salvador, veio para São Paulo atrás de um sonho. E olha só que interessante, ele tinha um emprego público, ele era funcionário da Assembleia Legislativa da Bahia, tinha 2 mesas assim, Antônio Carlos Magalhães na outra e ele do lado, eles trabalhavam juntos, largou tudo e veio atrás de um sonho. O sonho dele era ser motorista. Mesmo? E demorou muito até ele conseguir ter o próprio caminhão dele. Então, o sonho dele era ser... Aí ele foi motorista de chofer particular, de ambulância, tudo, até ter o próprio caminhão dele. Do lado da minha mãe, eu também sou descendente de uma pessoa muito corajosa, que talvez pela situação, Biagio Salvatore, saiu da Itália com 5 filhos e emigrou para o Brasil. Um desses filhos, meu avô, Ângelo Salvatore, que se fez também por aqui, como agricultor e teve sucesso, virou comerciante e teve 14 filhos, sendo que minha mãe é a 14ª. Então, essas duas junções, essas duas famílias, tem muito a ver a história da família. Então, a família do meu pai, ela vai longe, assim, né? Sul da Bahia, até 1700, 1600 e... 1700, começa a ser 1700, que vem de Portugal. Eles se encontram, se conhecem, têm um primeiro filho. Eu sou o segundo. Isso é importante. A ordem do nascimento, nós podemos falar sobre isso. Sim. Minha mãe, grávida de mim, meu pai compra um caminhão, sendo que ele tinha um serviço público de novo. O que ele fez? Durante um tempo, ele fez os dois. Transitou. Faltava aqui, fazia uma viagem, aquela coisa. Porque o negócio dele era ser caminhão. E ele compra um caminhão perto do meu nascimento. Meu Deus. E quando estava perto na data de parto, na data provável do parto nascer, ele consegue o primeiro frete dele. E ele carrega o caminhão e deixa o caminhão na porta de casa, em São Paulo. Eles moravam em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Um dia, nada, caminhão carregado, cheio com lona. Estou esperando o senhor vir ao mundo para ver e sair. Segundo dia nada, terceiro dia ele chegou e falou: Aquilé, minha mãe tem o nome de uma planta, Aquilé, eu preciso ir, não tenho como, saiu. E minha mãe revive nesse momento 2 traumas muito grandes da vida dela, porque ela ficou sem a mãe com 3 anos, que levou uma chifrada de uma vaca e ficou sem o pai aos 12. Então, ela se torna órfã de pai e mãe aos 12 anos. O que ela tinha? Esse vazio. E ela revive o... vazio novamente. Abandono. Porque a morte, doutor, ele caracteriza, lógico, não é intencional, mas para a criança o sentimento é: fui abandonado. É exato. Não consigo... E a criança, ela de 3 anos, ela não consegue ter ideia da morte. Tanto assim que ela não sabia que a mãe dela tinha sofrido essa chifrada da vaca. Ela não lembrava de nada. Mas ela é vivenciada dentro
no subconsciente, nos porões da nossa mente, na parte no paleoencéfalo, ou cérebro mais primitivo, como uma ameaça à vida. Então, é profundamente ameaçador o abandono. E aí ela revive isso e ela fica com muita contrariedade em relação ao meu pai, que achou que a viagem... Ela se achou... Então, assim, eu nasço nesse lugar, meu pai saindo, minha mãe tirando meu pai de dentro dela, e aí eu tenho um lugar para ocupar na vida dela. Meu parto também foi complicado, no sentido de ela ter ficado sozinha, da meia-noite às 4:30 da manhã, dentro de um quarto, e ninguém entrou. Nossa, imagino. Ela contava a história do parto dela como se fosse semana passada, assim. Eu escutei isso a vida toda. E talvez não entrando tanto em contato com a dor, porque com você as emoções, volta, né? Com as emoções. É e ela me isso. disse que 4:30 da manhã entrou um anjo, que era um médico, que fez um exame, saiu correndo, levou ela para a sala de parto, aplicou uma anestesia e me tirou com fórceps. Então, e essa é o parto. Ela perdeu tanto sangue, teve que ficar 6 dias no hospital, e eu saí com 3, mais uma separação. Sim. O sistema médico obstétrico, ele é violento, ele é agressivo, ele é contra tudo de importante que existe no relacionamento entre uma mãe e uma criança. Tanto assim que o Le Boyer vem na década de 60 e fala, né, do livro dele, Nação Sans Violence, quer dizer, nascer sorrindo. Parto humanizado. Assim, a criança precisa ter contato com a mãe, porque essa separação, as consequências disso. E, então, eu levo o trauma do nascimento, escuto a vida inteira que o parto dela foi, que o meu nascimento foi horrível, que ela se sentiu sozinha e tudo mais. Bom, que tipo de médico... Daí, com 9 anos, eu decido ser médico. 9, 10 anos, eu já tinha clareza disso. Porque eu queria ajudar as pessoas. Eu queria cuidar das pessoas. Então, muito jovenzinho, menino, você já tinha... Respeito à vida. Eu lembro que eu fui pescar, a primeira vez que eu fui pescar com 9 anos, uma molecada da rua, a gente já morava em Presidente Prudente. Rua de terra, casa de madeira, pobre, tá? Assim, classe D. Meus pais, né? Meu pai não conseguia ter esse ganho, mantinha, sustentava, mas no mínimo ali, né? E a molecada, a gente foi pescar numa lagoa e aquelas varinhas de pescar, eu fui o primeiro a pegar. E vi aquele lambari, assim, na mão, eu peguei ele na mão assim, tirei o anzol e joguei na água. Joguei, deixei a vara e nunca mais pesquei. Falei, eu não vou tirar a vida de um outro ser. Então, a molecada saía com um estilingue para matar passarinho, pegar passarinho com arapuca. Eu nunca consegui. Era um respeito à vida. E, junto com isso, tive uma bênção, que foi, com 8 anos, começar a estudar música. Então, estudei num conservatório. 8 anos estudando em conservatório, em Presidente Prudente. Então, aprendi muito de música, de instrumento, piano. Eu fiz pianos, 8 anos de piano. Então, até hoje eu toco. E isso me ajudou muito, em muitas situações. Quer dizer, você já via ali propósito, né? Já veio com você. Já venho com isso. Eu tinha o dom. A música ainda foi algo que trouxe muito mais... A sensibilidade, a apurar. Então, o que o piano faz? O piano junta os 2 hemisférios cerebrais. Porque você tem que ler as 2 partituras ao mesmo tempo, dar uma ordem para a mão esquerda que toca da mão diferente. Você tem que desenvolver É uma inteligência. Então, a minha infância foi isso. Minha mãe sempre me estimulando a ler. Meu pai, quando eu tinha 5 anos, teve um acidente com um caminhão, capotou, largou tudo, entrou na faculdade de Direito, se forma com 40 anos. Eu tinha 10. Nossa, que lindo isso. E aí, assim, esse pai, muito próximo, eu sou o segundo filho, né? E, mais uma vez, a ordem do nascimento, o irmão mais velho ligado à família da mãe, e eu ligado à família dele. E a gente tinha uma proximidade. Ele ensaiava uma fanfarra. Ele era professor de educação física, assim, muito forte. Mas, sabe que é um homem forte? Ele sempre foi muito marrudo, assim, forte. E aí, ele ensaiando a fanfarra, eu segurava a corneta de Fá para ele. E aí, ele ia lá na frente, apitava, mudava de toque, tinha um bumbo na frente, o surdo, caixa de guerra, repique e tal. Corneta de si atrás. Tinha umas
20 cornetas de si, aquela mais fininha, e a corneta de Fá ele vinha, pegava e chamava o toque, tá, 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 tocava, corneta de si respondia, dava a corneta para mim, eu pequenininho, marchando, né? Colete vermelho, camisa branca, calça preta, marchando. E foi indo. Chegou uma hora, eu falei assim, você quer saber? Eu vou mandar o toque. Ele mudou o toque. Com 9 anos, peguei a caneta assim e chamei o toque. E toquei. Nunca tinha feito isso. E ele ficou... Quando ele veio, ele ficou surpreso, assim, arranjou uma outra coisa, então a gente tocava juntos, né? Legal. E aí, assim, música foi abrindo. Depois eu montei um conjunto de samba com 10 anos, 11 anos na escola. Depois eu tocava trompete, cantava em coral, aprendi a tocar violão sozinho, fazia serenata. Então, música ia sempre junto comigo e a intenção de cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, me levou para a medicina. Interessante isso. E o senhor formado pela Unicamp, foi direto, né? Ginecologia? Quando eu tinha 15 anos, quando eu falei para meu pai, eu quero fazer medicina. Depois a mão no meu ombro falou assim, ótima escolha. Mas você faz o seguinte, você estuda para entrar na faculdade pública, porque se for particular, eu não posso pagar. Virou as costas, saiu. Foi verdadeiro? Foi franco? Foi duro, mas foi. Falei, deixa comigo. Segundo colegial, arranjei eu vim de Prudente para São Paulo, tinha um tio que conseguiu uma bolsa para mim no Objetivo. Ele era amigo do Digênio. E eu aproveitei isso. Eu fiquei 2 anos sem assistir televisão, sem ir no cinema. Completamente. Eu estudava eu acordava às 5h30 da manhã, chegava no colégio Objetivo aqui na Paulista, morava em Interlagos, andava 1 hora pendurado no ônibus, aquela coisa, estudava, dormia meia-noite, todo dia, meia-noite às 5h30, meia-noite às 5h30, 2 anos. Aí eu estava pronto. Foi o preço. Eu paguei esse preço, prestei 5 vestibulares de medicina, entrei nos 5 vestibulares de medicina. Incrível. E eu fiquei na Unicamp, porque minha família estava em Campinas, meu irmão já estava na Unicamp, na medicina também. Então, abracei. Aí abrir uma porta, né? Uma porta de alcançar o sonho. Teve que bater nessa porta duro, para essa porta abrir. Sim, eu fui. Mas aí a gente faz uma parte e Deus faz a outra. Com certeza. Olha só como é. Como essa história de estudar assim, eu era fechado emocionalmente falando. Mais retraído, introspectivo? Tímido. Introspectivo não, eu sempre fui brincalhão, mas tímido. Eu não me inseria. Minha primeira namorada, eu tinha 19 anos. E ela participava de um grupo evangélico cristão. Eu entrei em contato com a Bíblia, comecei a ter um contato com isso. E a irmã dela era médica homeopata. E a irmã dela me deu um presente, um livro de homeopatia. E eu li aquilo, eu estava no 1º ano da faculdade. Foi ali que já se apaixonou. Falei, cara, espera um pouquinho. Essas doenças que a medicina científica, a medicina cartesiana, vamos chamar de medicina acadêmica, trata, a homeopatia fala que o indivíduo adoece na energia vital. Na alma? Adoece na alma. Ele adoece na energia vital, na força vital. O Hahnemann falou isso. Depois vem para o mental, depois vem para o corpo. Falei, é isso! Por que eles não assumem isso? Faz total sentido. E aí, essa sementinha... Vou ser homeopata. Então, eu estudei homeopatia a faculdade inteira. 2º ano da faculdade, assisto um parto. Ela era obstetra, me levou para assistir um parto em casa. Era uma atriz de teatro. Como boa atriz de teatro, ela gritava, aquela coisa. Nasceu o neném, ela sentou, pegou, ai, meu amorzinho. 15 minutos depois, estava na cozinha comemorando, tinha abrido uma champanhe. Vem ela com o neném no colo, andando depois do parto. Toma uma champanhe e vou. Falei, cara, isso é maravilhoso. Imagina eu poder dar uma experiência de parto para uma mulher, respeitoso, do jeito que ela quer, e ela ter essa experiência do neném ficar junto. Quando eu crescer, eu quero ser obstetra também. Foi aí que você... E aí eu vou ser um obstetra que não vai... Então, tudo fora da caixinha. Sim, sim. A medicina não é alopática. A forma de obstetrícia não vai ser a tradicional, fazer fórceps.
fazer aquilo. E aí eu já defini para isso. Terminei a faculdade, fiz uma residência médica de 2 anos em ginecologia e obstetrícia, obtenho o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, depois eu consigo o título de especialista pela AMB de homeopatia, e depois eu falo, eu quero mais. Mas aí, nesse momento, depois da homeopatia, o seu certificado, o senhor ainda fazia partos no padrão, não partos humanizados? É o seguinte, eu sempre quis fazer os partos, parto respeitoso, eu chamo. Do direito, como você quer o parto? Eu quero um parto na água, ok. Eu quero um parto no hospital, mas eu quero sem anestesia. Como que é o parto do seu sonho? O parto dos meus sonhos é esse. Então, eu vou, no máximo possível de segurança, eu vou te dar esse parto. Se houver alguma mudança, a gente conversa. Só que para você fazer isso, eu sempre tive essa determinação assim, de eu preciso estar preparado, habilitado. Porque naquela época, isso nós estamos falando há 40 anos atrás, existiam os aventureiros que começaram a fazer esse tipo de parto por uma vertente, talvez econômica, não sei, porque era um modismo e não tinha a preparação, o treinamento do atendimento obstétrico como deveria ser. O atendimento obstétrico ele tem classificação, ele tem riscos. Isso é um cuidado necessário, né, doutor? Muito importante. Porque... Então, eu nunca abri mão disso, falei, tá bom, eu não vou fazer na louca. Consegui um estágio em Paris, num hospital, e fui. E fui para Paris, com passagem de ida. Que aventura! Um violão nas costas, falei, de fome eu não morro. Toca o violão. Eu toco no metrô e, como eu disse, as portas se abrem, né? Sim. Cheguei lá, pessoas conseguiam um lugar para dormir no primeiro dia, que era do lado do Sacré-Cœur, 3 quarteirões. Ali no Sacré-Cœur tem a Place du Tertre, que é a famosa Praça dos Artistas. E na região toda tem muitos cafés. Tem Foi no lugar certo, né, doutor? Eu estou passando um dia lá, vi um bar assim, aberto, entrei para tomar um copo d'água. Aí tinha um piano. Eu falei, posso tocar? Eu falei, pode. Comecei a tocar e tal. Aí tomei meu copo d'água e tal. Era o que eu podia pagar. Aí ele falou assim, a gente não tem ninguém para tocar hoje à noite. Você não pode tocar, não? Bingo. Lá fui eu. Providencial. Aí toquei. Aí no outro dia, falaram que você tocou em tal lugar. Você não quer vir tocar hoje aqui? Aí eu comecei a tocar em alguns lugares. Comecei a viver de música no primeiro tempo. E depois eu consegui trabalhar nesse hospital, nessa maternidade. Aprendi o francês fácil, rápido. E por quanto tempo o senhor fez esse trabalho? Então, eu cheguei na França em 86, 25 de novembro. Dia 17 de fevereiro eu estava dando meu primeiro plantão. Atendendo o telefone, fazendo parto. Com menos de 3 meses eu estava com francês fluente. E, detalhe, as únicas palavras que eu sabia falar em francês quando eu cheguei é I love you. Ou seja, nada. Nada, estava assim, cru. Mas... Que incrível, incrível. Foi muito legal. Assim. Então, para quem está assistindo, não tenha medo. Se você tem algo no coração, uma certeza, se lança. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus faz o outro. Muito bom. Quando o povo de Deus estava em Israel, saindo de Israel, chegaram de frente para o Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro lado montanha, atrás Faraó com o seu exército. E o que Deus fala para Moisés? O que você está esperando, cara? Levanta teu cajado. Ele levanta o cajado e o Mar Vermelho se abre. Então, às vezes, o que Deus quer é que a gente dê esse passo, que a gente se lance. Né? Tome uma decisão, né? Isso. E faça. Tome a decisão. Como meu avô, sai de lá, vou para o Brasil, meu bisavô. Vou para o Brasil, sai da Itália, não sei o que vou encontrar. Como meu pai, sai de um conforto, de uma profissão, de um salário ótimo, atrás de um sonho. Então, nós somos movidos por sonhos, só que nós temos que acreditar nesse sonho. Onde vem o conceito da palavra? Fé. Isso fez parte da minha vida muito tempo. Essa busca por estar alinhado aos princípios divinos. Já tive muitos momentos de participar de grupos religiosos, mas o grupo religioso ele é apenas uma possibilidade de você conhecer aspectos de Deus. Ouvir falar. Mas o verdadeiro conhecimento vem numa experiência
pessoal, direta, você com o Criador, sem intermediários. Que eu gosto muito disso, que é o encontro com Deus. Em algum momento alguém tem, não interessa o tempo da vida, né? Você tem esse encontro com Deus. E encontro com Deus não é uma religião, é um momento você e Deus. E você sente, né? Você consegue se conectar a essa energia, né? Pode dar o nome que você quiser, uma energia, uma conexão divina, né? Está ali e é isso que te move. Eu também acredito muito nisso. Eu chamo isso de amor. Amor, verdade. Mas, doutor, voltando nesse seu estágio, foi aí então que o senhor falou, eu vou ficar muito bom nisso. Aí eu estava habilitado para o parto respeitoso. Preparado. Voltei, e você viu, eu acabei de voltar, eu tinha $150 quando eu voltei. Eu já tinha ido na Itália, consegui a minha nacionalidade, a certidão de nascimento do meu avô, né? Um lugar perto de Roma, voltei para o Brasil, consegui ter a dupla nacionalidade quando eu voltei, e aí eu falei assim, não, agora cheguei e as coisas acontecem. Essa médica me mandou a minha primeira paciente. Era uma menina que fazia artesanato, hippie, vivia com um cara assim, que estava na casa de uma outra pessoa, perto de Campinas, em Mogi-mirim. Ela morava praticamente num sítio. Com aqueles $150, eu consegui dar uma entrada numa moto. E era o que eu tinha. Tinha um consultório que eu comecei a abrir, assim, já estava preparado. Minha mãe me ajudou nisso. E aí ela toca de madrugada, era 4 horas da manhã. Eu pego a moto, vou para esse sítio perto de Campinas, perto de Mogi-mirim. Tinha visto um hospital, não fui irresponsável, porque se eu precisasse levá-la, chego lá. Acompanho ela senta, fica de cócoras, o neném nasce, eu dou ela para um colo, igual aquele parto que eu vi. Ela segurou o neném no colo, a placenta saiu, ligou, não precisou dar pontos nem nada. Ela estava lá, andando para lá e para cá com o neném, eu falei, estou fazendo o que aqui, né? Entrei na moto e vim embora. Foi incrível. Foi incrível. E aí foi abrindo. Então, eu fui comprar uma cadeira, o vendedor, a mulher dele estava grávida, o outro parto, aí foi o primeiro parto na água. E aí foi indo. As portas vão se abrindo quando a gente dá o primeiro passo. Verdade. Que eu acho que é um pouco o que você está fazendo. Sim, também, né? Também. Eu acho que imaginei que você está... Então, nessa mesma trajetória. Não é? Exato. E é maravilhoso. É maravilhoso. Porque o que a maioria das pessoas quer? A certeza do resultado antes de começar o caminho. É verdade. E, na verdade, eu entendo que é no cenário das incertezas é que tem N possibilidades. Esse é o solo fértil. É aí onde você deve se jogar, porque é nas incertezas. O que é certo está ali, é aquilo, né? Você fica esperando a vida inteira pela coisa certa. Às vezes você tem que ir na incerteza, sim. É um solo próspero, é bom, né? Aí eu desenvolvi uma habilidade que era cuidar das pessoas. E tinha muito bons resultados. Aliás, eu estou pegando meus arquivos de 87, 88, 90, 93, daquela época toda. E os casos clínicos, estou vendo que tinha os partos que eu atendi. E eu estou... faz mais de 30 anos isso, tem 35... eu estou... rasgando, né? Uhum. Eu fiz isso ontem, por exemplo. Eu estava vendo tudo isso, como que eu cuidava das pessoas, cuidava. E eu passei a ser um cuidador. Cuidava da minha mãe, cuidava dos meus irmãos, cuidava de pacientes, cuidava de vizinhos, tinha um segundo casamento, cuidava de enteado, cuidava do pessoal na igreja, cuidava. De fato, com um olhar para o ser humano. Menos... como se eu não tivesse o direito. Essa foi uma parte, o fiozinho que o senhor puxou aí. O cuidador, ele cuida de todo mundo, né? Quem cuida do cuidador? Nem ele próprio, é isso. E aí eu desenvolvo hoje uma postura que eu trabalho muito, que eu vejo quando a pessoa não está em primeiro lugar, eu falo, fala você. Eu, em primeiro lugar, tem pessoa que não consegue. Não, ela engasga, não consegue falar, porque está tão acostumado como eu durante muitos anos, praticamente 50 anos nesse lugar. Até que acontece a terceira paixão. E qual foi a terceira paixão? Eu, por um acaso do destino, logicamente não teve a mão de Deus, claro que não, né? Eu participo de uma constelação familiar sistêmica.
Quando e onde foi? 2010. Eu estava no carro, escutei na CBN um anúncio que em Campinas ia ter um médico que ia falar sobre constelação, num domingo de manhã. Eu avisei o pastor, hoje não veio no culto, vou lá. Fui lá. Quando eu vi a constelação acontecendo, eu fiquei assim. Não é possível isso. Que coisa maravilhosa. As pessoas começam a interagir com uma informação que está num campo. Está num campo energético. A informação. E aquilo vem à tona. Ai, eu preciso constelar. Aí eu fiz minha primeira constelação. E na segunda constelação, eu me lembro dos detalhes. Onde eu vi meu pai e minha mãe, e caiu naquele momento uma crença. Quem está nos assistindo, ou quem está nos ouvindo, as crenças que você construiu na tua infância, você tinha uma percepção intelectual limitada do mundo. Uma criança, ela não tem, uma criança de 1 ano, de 1 dia, de 3 anos, ela não tem um coeficiente de inteligência suficiente de uma cognição, de entender o que está, e ela assume algo. Então, por exemplo, minha mãe falou, seu pai não presta, porque ele me abandonou. Claro. E aí ela foi encontrar. Então, isso fica. Não, meu pai não presta. Eu preciso ser melhor que ele. Para dar para minha mãe aquilo que ele não deu. Isso é totalmente dentro de um subconsciente. E quando eu fiz essa constelação, eu sempre achei que minha mãe me amava, minha mãe cuidava de mim, minha mãe... Eu estava em Paris, ela me ligou e falou, olha, tem um dentista aqui que você trabalhou, esvaziou uma sala dele, estou reservando a sala. Se você quiser, você vem. Ou seja, eu voltei da França por causa da minha mãe. Senão teria ficado lá. E assim por diante, tipo assim, eu não consigo viver sem você longe. Né? Entendi. E vai. Então, assim, eu sempre achei, nossa, que legal, minha mãe. E vejo na constelação a representante da minha mãe andando, olhando para cima, assim, andando. E o representante do meu pai de longe, olhando para mim, olhando para o meu representante. Aí deu um nó na minha cabeça. Meu pai não me amava, minha mãe me ama. Mas aqui a constelação mostrou o contrário. Que coisa... Peraí, alguma coisa está errada. E aí se dá um curto-circuito, e isso a constelação faz, porque ela te traz para a realidade, não aquilo que você construiu, suas ideias, suas crenças, e é por isso que nós ficamos doentes. Porque construímos crenças que nos afastam da nossa essência, né? Do amor. Do que você veio fazer nesse planeta, da realidade. E aí, devagarzinho, eu fui voltando para essa realidade, fui me aproximando do meu pai. E aí, chegou um dia que eu descobri por que eu fui ser obstetra. Eu fui dar para as mulheres o parto que minha mãe não teve. E aí eu dava para elas aquilo que ela não ela ficou sozinha. Eu fico do lado de todas. Eu segurava na mão, eu respirava. Ela não teve contato comigo, eu dou a criança no colo da mãe, imediatamente. Você quis suprir tudo. Eu pegava, era criticado nos hospitais, falava, você não pode fazer isso, eu vou fazer. O pediatra tem que examinar antes de você, não, eu vou dar para a mãe a criança. Isso há 38 anos atrás, né? De menor moda de parto humanizado, eu já estava com isso daí. Então, entra a constelação trazendo essa reaproximação. Eu resgato meu amor próprio aos poucos. E aqui um detalhe importante. A força da constelação não está na constelação. E onde está essa força? A força de uma informação não está na informação. Está naquilo que você faz com a informação. Como você mobiliza isso? Como você sente? Como você... Assim como a força de um trauma não está no que aconteceu. A força de um trauma está naquilo que você percebeu naquele trauma.
que para um outro pode não ser. Sim. Pode ser completamente diferente. Então, por exemplo, né, eu estava até conversando sobre isso ontem. O Steve Jobs, ele foi doado pela mãe dele. A mãe dele era uma hippie, engravidou sem querer, tal, usava droga, não sei o quê. Deu ele para uma família. Ele poderia ficar a vida inteira. Minha mãe não me amou, minha mãe não me quis. Ai, uau, uau, uau. Vítima. Ou fazer o que ele fez. Protagonista. Ou seja, né, doutor, não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com você. Tantas pessoas já falaram isso. Jung falou isso, mesmo Reich, tantos outros já falaram isso. E hoje em dia, né, o pessoal que estuda trauma fala isso. Não está no trauma, não está na sua... Porque você revive, como minha mãe reviveu o trauma no parto dela, da vida dela. Então, você revive e aí você se sente como uma criança de 3 anos, de 5 anos, de 1 ano. É como se fosse fazer um reparo, né? Deixa eu reparar aquilo que ela sofreu. Primeira negação, que eu acho que a gente tem muito disso, né? Exato. Eu vivi isso também, numa certa medida. E quando você é muito jovem, a ideia é negar. E eu vou construir uma história diferente. Aí você começa a traçar este caminho de negação, onde que, na verdade, você acaba se conectando aí, de novo, com essa questão, né? Com a vida. Com a vida. E, doutor, o senhor também teve uma experiência com Bert Hellinger? Você viajou? Tive. Então, o que aconteceu? Quando eu fui me aproximando do meu pai... Foi a partir deste momento em que o senhor teve 2010. a primeira consciência? Não, sim, em 2010 tomei consciência. Meu pai morava em Presidente Prudente, separado da minha mãe, quando eu me formei. E a gente continuou em Campinas e ele voltou para Presidente Prudente, 600 quilômetros. E eu comecei a ir para Prudente. E voltava. Eu ia para Prudente, ficava um final de semana com ele lá, feriado, voltava. Telefonava para ele, falava com ele. E eu comecei a ver o cara incrível que foi meu pai. Um caminhoneiro que se forma advogado, se torna um especialista em direito trabalhista, se torna professor universitário, defende tese de mestrado, escreveu livro, tinha Facebook. Até o último dia da vida dele, ele estudava língua. No dia que ele morreu, com 88 anos, eu subi no escritório dele, tinha 2 livros, um de italiano e um de inglês aberto. Um cara assim, que se precisasse alguém, tivesse com frio, ele tirava a camisa e dava. Nunca teve ambição financeira, nunca. Morreu, não deixando nada de bens. Deixou uma casa para essa segunda mulher dele e para os filhos desse segundo casamento. Mas, assim, o que ele deixou, uma dignidade, um respeito à vida, os exemplos da minha infância toda, definição muito importante. Então, é isso que eu vejo que um pai, que eu posso... E eu fui pegando essa força do pai. E aí se aprende algo muito importante na constelação. Eu sou metade pai e metade mãe. Metade pai, metade mãe. Mas eu, com 50 anos, não era metade pai e metade mãe. Era só mãe? Eu era 92% mãe, 8% pai. Quer dizer, pai à direita. Um desequilíbrio. Total. Então, se fica uma coisa disforme e ninguém caminha na vida se não está alinhado com pai e mãe. Por quê? Porque pai e mãe são as 2 raízes. Como uma árvore que precisa de raízes para conectar com a terra, eu preciso ter uma conexão, um fluxo de amor livre para o pai e mãe. A árvore, se você corta uma raiz dela, ela vai ficando fraca. Se a terra está seca, ela vai morrendo. Então, assim como a árvore precisa dessa raiz do pai e mãe, porque daí eu me conecto com meus 4 avós. E, através disso, eu me conecto com meus 8 bisavós. E aí eu recebo essa força toda que vem da ancestralidade e que estão dentro de mim. Como assim estão dentro de... Sim, porque eles estão no meu DNA. Metade do meu DNA é pai, metade é mãe. E o quão oportuno é ver isso? Cada um quarto é um avô. E cada 1/8 é um bisavô. E cada 16avos é um tataravô. Então, esse povo está tudo dentro de mim.
Então, o que eu faço? Se eu me conecto com a ancestralidade, se eu não tenho resistência, eu fico bem. Agora, se eu não me conecto, se eu tenho alguma resistência... Por exemplo, eu fiz uma vez uma constelação e o rapaz chegou... O problema dele é que ele não conseguia deslanchar financeiramente ou profissionalmente. 47 anos, não conseguia. Teve um negócio, teve outro, estava com um posto de gasolina. Aí eu falei assim, sentou, pus o negócio... Estava falando, eu falei assim... Fala do seu pai. Eu não tive pai. Eu olhei para ele e falei assim... Então você foi de chocadeira, né? Você foi doação de esperma, mesmo doação de esperma tem um pai, todo mundo. Essa frase muita gente fala. Exato. Ou, fala do seu pai. Meu pai era alcoólatra. Que coisa, você fala disso de um homem que viveu, que teve 1000 coisas e tinha sim um vício e tinha um defeito, como a sua mãe também. Tinha outros, talvez piores. Mas você coloca os olhos naquilo que te... Aquilo. Meu pai era alcoólatra. Não tive pai. Não tive pai é raiz cortada. E o pai é o acesso ao sucesso. Sim. Ao dinheiro. A prosperidade. A prosperidade. É pai. A vitória no mundo. É a energia do pai. Porque o amor de pai é distante. É distante, e é para ser distante, é de longe que o pai olha. Como meu pai olhava nessa primeira constelação, de longe para mim. Vai, meu filho, vai, estou te vendo. Vai que eu estou te vendo. Né? Segue, acredito. E aí, quando eu resgato isso, pai, demorei 3 anos. E aí, quando chega em 2013, eu tenho a serenidade e a força assim, eu vou decepcionar as pessoas. E por que você teve esse insight? Eu vou decepcionar as pessoas. Porque eu vou deixar de dar aquilo que eles estão mamando. Eu vou cortar a teta. Sim. Eles ficam... Eu dou tudo meu. Eu dou tudo meu, fica mamando. E na hora que eu cortar, vão chiar, claro que vão. Sim. Então, aí eu comecei a cortar e houve uma chiadeira total. Né? Como que você agora... me corta isso, né? Me cortou o Bolsa Família aí. Sente, né? Né? Todo mundo sente, né? E aí começou um olhar atento. E aí eu comecei a me permitir com essa força do pai. E quando eu me separo desse segundo casamento, em abril, dia 17 de abril, eu dou uma palestra aqui em São Paulo, na Associação Paulista de Medicina, uma aula. Encontro uma paciente minha, que é uma médica, que fala que ia ter um encontro de constelação na Alemanha. Eu falei, o quê? É o Bert Hellinger. Como? Dia 24 de abril, eu estava aterrissando. Surtei, larguei na volta, cheguei 2 horas da manhã, entrei na internet, fiz minha inscrição, no outro dia eu fui lá, comprei uma passagem. Estou indo. E fui. Fiz 10 dias de seminário com ele. E fui constelado por ele 2 vezes, em 2 momentos. E ali eu senti aquilo que faz a diferença na vida. A constelação me escolheu. A gente pode escolher. Sim. Ou a gente pode ser escolhido naquela coisa maior. Tudo que eu tinha feito ali me preparou para isso. E a constelação estava dentro de mim. Nesses casos clínicos que eu estou vendo, eu vi há 33 anos atrás, eu prescrevendo para uma paciente assim, ela chegou, eu falei com endometriose, falei assim, você já agradeceu pela sua doença? Então, ou seja, de uma maneira ainda inconsciente... Ou instintiva? O instintivo estava ali. Já estava dentro, por isso que foi... Né? Então, as coisas se aliam, a medicina chinesa, e isso me levou depois a conhecer as 5 leis biológicas, ou nova medicina germânica, que abarca tudo e faz um sentido maior, que a doença não é aleatória, não. E que a doença vem com uma mensagem para mudar o seu curso, para levar você para mais perto de você mesmo. Então, eu costumo dizer assim, a doença vem para te trazer de volta para você mesmo. Seja um câncer, qualquer coisa que seja. Ela vem para te trazer vida. Se você aceitar,
Óbvio, se você estiver num despertário. Ou se você voltar contra a negação, aí você está preso. Faço meu primeiro treinamento com o Bert, decido que eu ia segui-lo por muito tempo. E segui. Então, de 2013 a 2017, ele vinha para o Brasil, eu ia junto. Fui para a Alemanha outras vezes. E bebi da fonte. Fui trabalhado por ele, considerado por ele 5 vezes. Então, isso me trouxe alguns insights importantes que eu uso até Ele é nada mais, nada menos que o pai da constelação, né? E ali você vê, as pessoas falavam, eu falei, não, ele não é. O Hellinger é duro, alemão. Ele não é duro. Formado em teologia antes de psicoterapeuta, né? Ele... Exato. Como muitos outros, tá? Como Reich. Não, e lutou na guerra. Quer dizer, um cara que fez teologia, que depois foi para uma frente de guerra. Mas você veja, teologia antes, ele tinha uma conexão ali, né? Sim. Tinha essa conexão com uma coisa mais forte. Depois ele passa por isso e depois ele vai se dedicar aos estudos, né? Vários outros. O Hammer, das 5 leis biológicas, também. Ele é formado em teologia. O Jung é filho de pastores, estudou a Bíblia há muito tempo. Então, você vê o próprio... Várias pessoas, né? E esses 20 anos que eu tive dentro de uma igreja evangélica, eu pude estudar muita coisa ali. Além da parte da música, o estudo da Bíblia, do Antigo Testamento, isso traz uma proximidade, sim, do pensamento de Deus. Isso hoje... Eu me afastei, assim, do processo, da instituição, mas eu não me afastei de Deus. Não tem como, né? Uma vez que você está com Ele, está sempre com você. E essa conexão que a gente não perde, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu não sigo uma igreja, eu sigo Deus. Eu tive um encontro com Deus aos 11 anos de idade, eu era muito menina, mas foi quando eu me percebi ser no mundo, cuidado, vigiado, eu consegui sentir algo diferente. E eu passei por N religiões, estudando, pesquisando, como aquela curiosa. Deixa eu achar a resposta certa. Não. Essa aqui também não. Mas eu nunca perdi a fé, nunca estive distante de Deus. Nunca me desconectei, né? Então, eu vejo que todos esses profissionais, eles trabalham muito essa coisa da espiritualidade, né? É uma coisa muito importante, né? Há uma certa separação, né? O espiritual... Na visão cartesiana, ele não combina com a ciência. A ciência nega. O que é um absurdo. Então, ontem me procurou uma paciente que tem uma arterite de uma doença descoberta, catalogada por um japonês. Uma arterite da artéria carótida, da artéria subclávia. Aí eu comecei a ver. Então, eu fui estudar a decodificação, o significado biológico da arterite, da arterite. Olha só, lado esquerdo, ela tem uma oclusão de 85% do lado esquerdo, da carótida. Então, passa menos sangue para a cabeça. Leitura biológica. Lado esquerdo. Lado esquerdo, leitura biológica. Insegurança intelectual. Não se sente totalmente digno intelectualmente, tem que provar para todo mundo, defende com dentro suas ideias. Jamais aceite que está errado. Como é que é a sua história com a sua mãe? Com a minha mãe, quando eu tinha 6 anos, eu fiz as malas e falei que ia embora. Ela falou, vai. Minha mãe, quando eu nasci, me levou, com poucos dias de nascido, me levou no cemitério para ser apresentado para o túmulo de um ex-namorado dela. Minha mãe me bateu até os 33 anos. Eu tinha uma filha, ganhei a filha, ela entrou em casa, queria fazer uma magia negra com a minha filha, eu não deixei, ela entrou sem pedir, sem me avisar que vinha. Eu falei, eu estou saindo. Você está me mandando embora? Eu falei, estou. Você entrou sem vir, me deu um tapa na cara. Isso faz 22 anos atrás, eu nunca mais vi minha mãe. Cortou a raiz. E ela tem o quê? Dentro dela a raiva de ter apanhado dessa mãe, não ter podido se defender. Essa mãe fala, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ser nada, você não... Então, ela tem todas as razões, os motivos para ter raiva dessa mãe. Só que a doença dela está trazendo ela de volta para ela mesma. Para ir além disso. É como falar, minha mãe era alcoólatra. Ok, minha mãe era isso. Minha mãe era violenta. Ok. Tem alguma coisa aí. Tem 5% de coisa boa, 10, 15%. Ok, seja lá o que for. Pega esse bom, deixa o resto.
mas tem que ser vivenciado, porque senão vira doença. Raiz, pai e mãe, que não flui o amor 100%, vira doença. E aí foi o trabalho que eu fiz com ela. Estão querendo fazer um trabalho de quimioterapia, imunossupressão, metotrexate, corticoide em altas doses com ela. Ela falou, eu não sei, eu não quero fazer isso. Esse é um tratamento de câncer. Eu falei, e o que vai fazer? Você vai tomar quanto tempo isso? Segundo a médica, o resto da vida. Eu falei, é uma escolha sua. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa parte emocional e vamos ver o que fica depois disso? Ela falou, tá bom, vamos fazer isso. E não falo nem para você não fazer e nem para fazer. Pede um tempo. Faz quantos anos que você vive com essa doença? Você está aí? 2, 3 meses, 4 meses no máximo. Não vai te fazer diferença e você se dá uma chance de um outro tipo de abordagem. Quem sabe você melhora e resolva. E olhar para essa ancestralidade, né? Sem esse julgamento e fazendo as pazes, né? Se integrar pai e mãe. Porque, na verdade, existe uma história também por trás deles. A mãe deve ter, entre aspas, as experiências que levaram ela a isso. E levaram ela a isso. E aí, para trás, tem toda uma história dos seus ancestrais, né? Que, na verdade, só se repete de uma forma ou de outra. Isso é um processo de repetição. Então, olhar com esse olhar de compaixão faz sentido, né? Ser capaz de olhar. Hoje, quando eu olho, né, e vejo a história do meu pai perdeu a mãe dele, ele tinha 12 anos. Como minha mãe. Ele deu o que ele pôde dar. Ele deu o melhor dele, da maneira dele, do jeito dele, é aquilo. Então, fazer as pazes e olhar para isso é essencial mesmo para um processo de... Você falou 2 palavras mágicas. Uma, conciliar ou reconciliar. É o grande objetivo de uma constelação. E por isso que a constelação está sendo criticada hoje em dia, como... o governo atual quer tirar a constelação das práticas integrativas de saúde. Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta sobre isso, uma curiosidade aqui, não tenho a menor ideia de número, né? O quanto hoje a medicina está integrativa, o quanto se trabalha questões como homeopatia, quanto se trabalha... Porque hoje eu vejo os profissionais, eles trabalham a doença. Exatamente, muito pouco. Não trabalham o ser humano. Aqueles que se dizem hoje integrativos, eles usam apenas... hormônios, por exemplo, hoje um hormônio bioidêntico que fala que é integrativo. Não tá indo na essência, na energia, na parte emocional, né? Porque integrar o indivíduo nas suas 3 partes, ou quem sabe em todos os corpos. Dizem que a gente tem 7 corpos. Mas você tem um corpo físico, uma alma e um espírito, pelo menos esses 3. Um corpo energético, um corpo anímico, né, que são as emoções, e o corpo. Então, não dá para dividir. Assim como a física quântica não divide mais matéria e energia. A própria equação do Einstein é E, quer dizer o quê? Energia. Por energia. E é igual a M vezes C ao quadrado. Então, energia é igual a massa... vezes C, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Na hora que a massa tiver a velocidade da luz ao quadrado, ela vira energia. Então, energia e matéria? A mesma coisa. Mesma coisa. E você vê dentro de um núcleo do átomo que se achava que ele era sólido, tem os quarks. E vai indo dentro dos, até chegar lá nos bósons, os bósons de Higgs, que dizem que é a partícula de Deus. Que a menor parte, hoje em dia, já dentro de um núcleo, né, tem do nêutron, depois do quark, vai indo, até chegar naquilo que é pura matéria, pura energia. Então, o átomo, ele é energia. Pura energia. Pura energia. Então, mesmo que a gente tenha... Porque a condensação dessa energia, que é a matéria, que é o corpo humano, mas eu não posso desprezar. Então, uma medicina integrativa, eu tenho que integrar as emoções que fizeram esse indivíduo adoecer. Aí você lê lá na arterite, pega no... Arterite, ela é causada assim, origem desconhecida. Artrite reumatoide, origem desconhecida. A pneumonia, tem origem desconhecida, que tem uma bactéria ou tem um vírus. Até alguns anos atrás, a gente chama em medicina idiopático, aquele que não tem... A úlcera gástrica
Ela era idiopática. Era de origem desconhecida. Agora tem um micro-organismo lá que é causador. Então, você chega, faz. Se tem a cultura positiva, e quando não tem? Aí trata, dá antibiótico que faz mal para o estômago para tratar uma gastrite. Ou seja, eu estou fazendo mal aqui para um benefício aqui que... Aí tira e volta. Então, assim, como se fosse curar uma doença, tratando sempre na superfície. Não é. A doença, ela é sempre nas 3 camadas. Ela é na parte energética, no corpo energético. Ela é no corpo anímico, no corpo emocional e no corpo físico. Então, integrativo significa eu tratar em tudo isso. Olhar a pessoa. Amar essa pessoa. Dar a chance dela falar das suas emoções e depois dar um toquinho, porque ela vai. Então, a cura não está em mim, a cura não está na constelação. E aí você entra nas leis e princípios que regem o universo. Muito maior. Universo. Então, por exemplo, o universo é movido por... Vamos falar de 2 leis, tá? Causa e efeito. Lei da física. Nenhum objeto muda de direção dentro do vácuo, a não ser que um outro bate nele. Então, lei da inércia. Então, uma pessoa não muda de direção sem um outro, mas ela vai, ela muda. Então, causa e efeito. Se ela está com um problema na tireoide, doença de Hashimoto, autoimune. Lúpus eritematoso, autoimune. Endometriose. Endometriose é o endométrio que sai do útero e vai para... Ok, mas como que ele saiu? E por que ele foi? Por que nessa paciente foi? Por que nessa idade? Não sei. Então, não é a causa. Porque se você faz uma outra pergunta, você vai além e você chega num espaço vazio. Temos que chegar na parte emocional. Temos que chegar nessa parte energética, que é onde nós adoecemos. Então, a cura, a homeopatia fala isso, acontece na mesma ordem do processo de adoecimento. Então, você dá um medicamento homeopático, cura a energia primeiro. Sim. Depois a emocional, e piora o corpo no começo. Porque começa a vir mais para o corpo. Então, você dá um remédio... manifestar mais. Fica mais... Nossa, eu piorei depois... É o que as pessoas mais dizem, né? Eu piorei com a homeopatia. Aí o médico começa, que bom, o médico homeopata fala, que ótimo que você piorou. Está indo bem. Está indo bem, porque é um processo. Então, são leis diferentes da medicina cartesiana. Então, enquanto eu englobo o indivíduo, são leis. A lei de causa e efeito é uma delas. A lei... as leis sistêmicas, as 3 leis sistêmicas regem os relacionamentos. Estava escrevendo sobre isso ontem. Então, pertencimento, todos têm que pertencer. Sim. Muito importante o pertencimento. Fundamental. Eu falei de Moisés, né? Moisés, ele foi nasceu debaixo do decreto de morte, a mãe dele coloca ele num cestinho, solta no rio Nilo, a filha de Faraó acha e cria ele como um egípcio. Então, ele tinha os olhos pintados, ele era um egípcio. Mas por dentro... ele pertencia a um outro povo. E chega uma hora, quando ele faz 40 anos, ele deixa tudo aquilo e volta para aquela origem. E lá, com 80 anos, depois de não ter nada, perdeu tudo, foi perdendo, ficou mansinho. Aí Deus fala, agora você volta. Então, às vezes, a gente precisa esse trabalho, né? Perder aquilo que eu acho, eu penso, eu vou consertar tudo, eu sei, eu sou maior que minha mãe, eu sou maior que meu pai, eu posso ajudar todo mundo. Não. Isso torna a sua estrada muito mais longa, né? E de estrada longa, eu acho que eu posso falar um pouco, porque a negação te leva para esse lugar. Não, porque eu vou fazer uma história diferente, porque eu vou ser melhor, não, porque eu vou educar os meus filhos assim, porque eu vou fazer assado, cozido, não, porque eu... Eu vou ser uma mãe melhor que minha mãe. Vou ser mãe melhor que minha mãe. Eu vou fazer, não vai faltar nada. Você quer dar aquilo, suprir toda aquela dor. Negando, né? Está preso ao passado. Está preso ao passado. Não está no momento. E fazer as pazes é libertador. Te traz para o lugar. Você usou a palavra integrar. Então, a conciliação e a integração. Eu tenho as 3 leis sistêmicas, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que chegou primeiro, e a lei do equilíbrio das relações, em dar e receber, né? Que é o mais difícil. Mas tem uma 4ª lei, que é a lei do amor.
E a lei do amor significa eu olhar para você e não querer mudar você. Simplesmente eu olho para você, aceito. Ah, mas esse brinco que você está usando eu não gosto. A cor do seu cabelo, você poderia estar com uma outra blusa. Não, nada. Eu olho, respiro e falo, aceitar o outro tal como é. Eu não preciso mudar o outro, né? A mulher não precisa mudar o marido. A mãe não precisa mudar o filho. Olha para o filho e vê a graça, a força, que ele é bem diferente do que eu gostaria, né? Então, mas nessa aceitação tem esse sim, tem esse amor. E eu fico pensando, como negar tudo isso na medicina? Porque na minha cabeça, eu sou médica, o senhor sabe, né? Você está ali no útero protegido, naquela bolha de água quentinha, você não tem uma doença, você não tem uma dor, você não tem nada, você vem para o mundo. Começa a engatinhar, andar, falar, daqui a pouco você vai se tornando uma criança de 5 anos, 10, 15, e aí ao longo da sua vida você começa a adquirir as doenças. Que para mim são as emoções, os inputs que você recebeu, como aquela criança, como o senhor disse, não uma visão ainda não capacitada, né, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer, não, como é que se diz, não abrangente, olhou para aquilo e entendeu como um ato de abandono, entendeu como uma coisa ruim, como ela levou aquilo para o corpo, né? Então eu fico pensando, você vem num mundo naturalmente saudável. A doença é algo que você traz ao longo da sua vida. Você vai se conectando, como o senhor falou, é uma maneira de voltar para você mesmo, imagino. Isso é válido, Fará. Quando as condições gestacionais são predominantemente propícias. O que não acontece na maioria dos casos. Seria ótimo se fosse do jeito que você falou. Não, doutor? Não é. Eu tenho uma paciente que ela nasceu e quando ela tinha 4 meses, a avó notou que ela não respondia aos reflexos. Levou no oftalmologista, ela estava cega de um olho e ela tinha um glaucoma congênito. Nasceu com glaucoma. Salva pela avó, porque a mãe não percebeu. Qual que é a história de vida dessa mãe? Essa mãe dela, com 17 anos, arranja um primeiro namorado, um pai austero, duro, que segurava as filhas, e ela engravida sem estar casada. Ela esconde essa gravidez, apressa um casamento, casa com 4 meses de gestação, mas ela teve um momento que assumir diante do pai que ela casou grávida. E ela teve muito vergonha. Até 7 meses ela escondeu. Então, qual o sentimento que essa mãe teve com essa criança dentro do útero? Rejeição. Sim, eu não te vi. Vergonha. Ela não foi vista. E vergonha. E a mãe dela teve medo. Medo desse pai, medo da opinião dos outros. Ela teve muito medo. Então, a rejeição, e ela nasce com uma doença que a gente sabe na medicina chinesa que vem do fígado, porque é o fígado que cuida dos olhos, é o fígado energético que cuida dos olhos. E ela nasce então com um glaucoma congênito, perde a vista de um lado e ia perder do outro. Daí ela foi tratada e conseguiu, ela tem uma visão até hoje. Eu atendi ela com 44 anos. Muitos de nós passamos por rejeição. Alguns nascem com doenças congênitas, que são doenças que na formação dos órgãos e tudo mais. Então, o ambiente uterino deveria ser, mas ele não é, porque as pessoas engravidam sempre com problema. Muitas mães engravidaram sem estar casadas, né? Essa semana passada, atendi uma menina assim. Ela engravidou sem estar casada. E aí eu vi na história, a mãe dela engravidou sem estar casada. E a avó dela engravidou, era bugre, no Rio Grande do Sul, engravidou de um alemão. E a família dos bugre não deixaram, porque ele era muito loiro. Então, o pai dela não deixou ela casar.
Então, ela criou essa criança sozinha. E ela falou assim, minha filha não vai engravidar. A filha, que é a mãe dela, engravidou sem estar casada também. E ela repete. Isso é uma outra coisa da constelação. Como a gente repete. E vem tudo desse... E a ligação que a mulher, quando engravida, tem. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande desafio da mulher que engravida? Até o dia que ela engravida, ela é uma... Está sozinha, é um ser único. Menina. Quando ela engravida, ela se torna uma mulher. Só que para ser mulher, ela precisa se desvincular de pai e mãe. E ela não quer. Ela continua querendo ser filha e ela quer se tornar, ter as benéfices da mulher adulta, que é a vida sexual, independência, aquela coisa toda. Mas não dá, porque ela traz o pai e a mãe junto. Por isso que existe o aforisma. Deixará pai e mãe. E considerar você a sua própria... Se unirá ao outro homem ou a outra mulher e serão os dois uma só carne. Pré-requisito. Deixar pai e mãe. E hoje é o mais difícil. E é aí que eu acho que a constelação nos ajuda. E o que significa deixar? Integrar. Exato, pegando a sua palavra. Eu integro, não deixo, não largo para trás, eu coloco para dentro. E quando eu coloco o pai e mãe dentro de mim, eu estou pronto para migrar para o mundo adulto, que é aquilo que acontece no reino animal. Um leão, filhotinho, vai crescendo, quando ele faz 3 anos, ele tem juba, começa a ter juba. O pai fala o que para ele? Cai fora, aqui você não fica mais. Eu já te ensinei tudo que tinha para aprender, agora é com você. E isso deve acontecer. Deveria acontecer, né? Aí nós temos todas as famílias italianas, portuguesas, os árabes, os judeus. Que quer tudo aqui. Segurar os filhos. Junto, né? Segurar os filhos. E aí os filhos, para sair, têm sentimento de culpa, não sai. E fica, mas eu preciso ser adulto. Não, mas você é filha. E vai. E aí nasce... Sabe quando o senhor fala de sentimentos de culpa? Para mim é muito claro isso, né? Eu vejo que... Eu tenho 2 rapazes, 2 homens, né? Eu vejo que, numa certa medida, eles se preocupam muito comigo. Eles querem saber se eu estou bem. Tem uma coisa ali de eu estou vivendo a minha vida, mas será que ela está bem, né? Deixa eu ver, deixa eu acompanhar. Então, hoje é o inverso, né? Mais uma preocupação comigo, né? Então, tem mesmo essa culpa quando o filho... Não sei se é culpa. Aí eu vejo algo saudável. Uma preocupação é uma demonstração de amor, de alguma maneira. Uma vontade de... A criança tem vontade de que o pai e a mãe fiquem bem. Tanto assim que hoje em dia nós temos uma epidemia de pais, de mães com Alzheimer, e filhas e filhos. Filhas, principalmente, que ficam cuidando para cá. Assim, é uma epidemia. Então, é como se fosse devolver. Se cuidaram de mim quando eu era criança, agora eu vou cuidar porque tá... Não é bem assim as histórias da vida, mas pode ser visto por esse jeito. O que é importante? Se lançar na vida. Para eu me lançar, eu preciso ter pai e mãe dentro de mim. Para eu conseguir integrar meu pai dentro de mim, minha mãe, eu vou levar 3 anos. Não subestime. Isso se você for... Eu perguntei para o Hellinger isso. Tem um tempo, não tem um tempo? Isso é muito de cada indivíduo? Ele falou assim, ele falou de 2 anos e meio a 7 anos. Eu fiz a lição, né? Mas nunca tem fim. Chega num nível que dá, mas a gente está sempre entregando. Por isso que eu acordo de manhã, eu tomo meu copo de água morna, primeiro copo é da mãe. Hoje de manhã eu tomei 5 horas da manhã, tomando meu copo d'água, é a mãe. Eu fiquei pensando na trompa, quando eu cheguei naquele útero que eu me dei, que eu entrei ali, a placenta se formando, como eu fui bebendo dela, da energia dela, do amor dela, aquilo que ela tinha para me dar. E depois o segundo copo é do pai. Peguei, eu no colo do meu pai. Vida. Todo dia eu ainda faço isso. Por quê? E esse é um processo contínuo, né? Essa questão de ampliação de consciência, de ter muito mais consciência, é um processo eterno, eu diria, esse é o primeiro né? ponto. Então, me lançar para a vida, no mundo adulto. Sair do mundo infantil e ir para o mundo adulto. Primeiro ponto. Segundo, agradecer cada doença. E procurar entender qual é a mensagem daquela doença. Porque a doença vem para te trazer de volta para você mesmo. Segundo ponto. Terceiro, focar nas relações. Nas relações amorosas,
que a gente atrai, entre aspas, são relações que chegam para nos ensinar algo. Com certeza. Relacionamento amoroso e relacionamento sexual, ela vem sempre, são ambientes de cura. Para curar o que? A ferida da infância, da criança, que eu não consigo curar sozinho, eu atraio alguém que vai me ajudar a olhar para isso, para eu me curar. Pode ser uma noite, uma semana, um ano, 10 anos ou uma vida. Me curei, eu vou adiante, vou para o próximo passo. E a pessoa também. Porque um dia, que eu espero que seja muito longe, eu não estou com pressa nenhuma, a gente vai sair daqui. Com certeza. E eu vou deixar para trás. É a única certeza. Eu vou deixar casa, Sim, carro, livros escritos, pacientes, filha. Vai ficar. Sim. E eu vou como? Com pai e mãe dentro de mim. Aí sim eu estou preparado para ter uma vida equânime, uma vida de sucesso. O que é o sucesso? Eu entendo que é viver uma vida plena, uma vida com uma conexão divina, Isso. dentro do seu propósito. Isso. Ou seja, respeitando e honrando eu o próprio assim, presente da vida. O sucesso é ser você mesma. Aí eu consigo, sem medo do que o outro vai pensar, sem medo de decepcionar as pessoas. Porque toda vez que eu cortar algo que a pessoa desfruta de mim, alguém vai achar ruim. alguém vai achar ruim. Verdade. E dizer não para o outro é dizer sim para nós mesmos. Na maioria das vezes. E isso foi uma das coisas que o senhor me trouxe, né? Foi muito especial esse encontro quando tivemos atrás, cerca de quase 3 anos atrás, a importância do sim para a vida, né? Quando eu digo sim para mim, eu digo sim para a vida. E é honrar o próprio presente da vida. E o que eu preciso, desculpe, como condição sine qua non para dizer o sim para a vida? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso decidir por isso. O que vai me ajudar é o processo de ampliação, de ter muito mais consciência. Ok. Quando eu amplio a minha consciência, perfeito. Eu começo a me olhar de um modo diferente, porque eu começo a me olhar de fora. Sim. Então, para dizer sim para a vida, eu preciso dizer sim para mim. Agora, para eu dizer sim para mim, eu tenho que dizer sim para minha mãe e sim para o meu pai, sim para os meus avós, sim para os meus bisavós. Quando eu começo a dizer sim, esse sim não é um sim da boca para fora, é um sim, a gente fala, usa um verbo... Que transborda da alma mesmo, né? É um verbo com força, que se chama assentir. Assentir. Eu assinto. É muito mais forte do que concordar ou aceitar. Assentir. É um sim. Aí eu... Não, tá ok. Meu pai largou minha mãe, pegou o caminhão, meu avô saiu da Itália. E aí eu ganho força. Então eu digo sim para isso, digo sim para mim, aí eu digo sim para a vida. Né? E aí eu escolho o quê? Ser feliz. Doutora Adailton, ser feliz é uma escolha? Ser feliz é uma escolha. Sim. Eu acordo e eu decido, eu escolho, vou ser feliz. Aí eu abro a janela, está chovendo. Tudo bem. Aí eu vou entrar no carro, o pneu está furado. Eu não vou depender do que acontece fora, porque é dentro. Sim. Aí alguém me xinga. Você não controla o externo, você não controla o mundo. Mas o interno eu controlo. E aí eu decido ser feliz. E quando eu decido ser feliz, naturalmente eu vou me curar. Eu vou procurar pessoas que vão me colocar diante da emoção certa para me curar. E é isso hoje em dia que eu faço. Como médico, as pessoas vêm por doenças ou vêm por questões emocionais, né? Pessoas que não conseguem se lançar, pessoas que têm habilidade, capacidade, cursos, pós-graduação. Mas não vai. Não vai. Acontece. Não acontece. Então, esse é o pontinho, aquele pontinho que ali. A pessoa nem imagina. Não. E a gente faz isso de maneiras como, né? Seja no atendimentos individuais, ou atendimentos em grupos, ou o grupo de constelação, ou mesmo imersões, onde a pessoa vive e ela entra numa frequência cerebral diferente para poder
resolver o que estava no passado e não na frequência de adulto. Sim, e eu acho que é importante também, doutor, só trazendo aqui um ponto, né, é meu olhar, eu entendo como o processo de constelação ele é um processo de cura, né, que tem aí o seu tempo, enfim, e uma variação de pessoa para pessoa, de como ela está ampliando sua consciência, tendo muito mais consciência. Mas a importância da gente olhar e integrar pai e mãe, o quanto isso também liberta o que vem pela frente, o quanto isso torna, numa certa medida, a vida dos meus filhos, né, a vida da sua filha, uma vida melhor, eu posso dizer, né? Não que ela também não vai ter as questões, ou que ela vai olhar, porque ela também é uma criança, meu filho, eles estão crescendo e olhando para o mundo e para as suas dores com o seu olhar. Mas eu entendo que isso gera uma ressonância, que ela é ancestral, é para trás, toda a minha ancestralidade, eu entendo que até lateral e também para baixo para os filhos. Eu estou certa nesse entendimento? Está certíssima, mas isso surge como um desafio. Uma vez eu ouvi do Bert Hellick dizer o seguinte: o amor do filho não vai direto para a mãe. Ele passa pelo pai e chega na mãe. E o amor do filho, da filha, não vai direto para o pai. Ele passa pela mãe e vai direto para o pai. Vai depois para o pai. Então, se um casal vive junto e se separa, e essa mulher tem alguma resistência contra esse homem, e esse homem tem alguma resistência contra, eles se separam, não aceitando um corpo, não se amando, os filhos vão ter dificuldades. Porque essa mulher, mesmo que não fale, ela vai falar mal desse cara. Esse cara vai usar esses filhos como arma, ou ela Alguém vai usar... sempre vai. E aí que acontece um grande prejuízo. E isso também pode ser curado. Sim. Como pode ser curado? Quando essa mulher ou este homem volta no passado, no primeiro dia. Como, em que situação eles se encontraram, o que um buscava no outro. E aí sim fica mais claro. E aí você pode dizer sim, essa pessoa te ajudou a chegar nesse ponto e ela fica, agradece e vai para frente. E aí o amor dos filhos para chegar na mulher passa pelo pai. Porque uma mulher que fala mal do pai das crianças ou critica na frente, ou não critica na frente, mas sente resistência. A criança também percebe? Ela sente? Ela não se sente amada. A criança não se sente amada, não se sente inteira, não se sente respeitada e vai ter dificuldades emocionais, vai ter dificuldade de concentração, hiperatividade, pensamento acelerado e uma série de outras coisas por não ter pai e mãe inteiros, completo dentro deles. Então, isso é algo também que a gente consegue trabalhar. Lógico, não tem mágica, né? Mas consegue trabalhar. Doutora Adailton, eu ficaria aqui com o senhor até amanhã falando sobre esse assunto, que eu sou apaixonada eu também ficaria. Porque que bom. Primeiro porque eu acho que liberta mesmo, né? A partir do momento que você amplia e tem muito mais consciência, isso te ajuda a viver uma vida plena, né? Com uma boa relação com as pessoas que estão à sua volta, enfim. Eu acho que é mágico, assim. Eu acho que vai ficar aqui um convite para um próximo bate-papo, já falo, né? Eu quero muito, num próximo momento, recebê-lo e eu acho que a gente vai ter mais coisas para falar, porque esse assunto aqui levaria, no mínimo, mais um dia aqui, não acaba, né? Eu queria que o senhor deixasse aqui... para quem está nos ouvindo, nos assistindo, as suas redes, o seu contato, como é que uma pessoa faz para chegar aí? Agora eu tenho uma questãozinha aqui que na minha vida não está bem, eu preciso olhar para isso, eu vou atrás da doutora Adailton. Por favor, divulgue aqui como é que a gente acessa. Ok, obrigado, Faná. Antigamente a gente tinha cartão de visita. Verdade. Né? Não tem mais cartão de visita. Hoje é tudo digital, doutor. Então, veja, pode me encontrar no Instagram, que é @dr de doutor Adailton Meira. DR Adailton Meira no Instagram. Ali tem tudo, tem os contatos. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 400 vídeos gratuitos, onde as pessoas podem... Uma vez, olha que lindo, eu recebi uma mensagem de uma paciente, uma mulher. Ela falou: doutor, eu tinha endometriose. E eu assisti o seu vídeo sobre endometriose há 1 ano e meio atrás. Eu nunca fiz uma consulta com o senhor. E eu estou grávida agora, eu queria te agradecer. Gente, que coisa mágica. Um presente. Um presente. Assim, tem várias pessoas que entram lá e se beneficiam, tem vários assuntos. Então, o senhor está no YouTube também, nesse canal? Sim. Muito bom.
Eu acho que aí tem WhatsApp, Telegram, mas isso as pessoas, através do Insta e do YouTube, ela já consegue muita coisa. E hoje em dia tem esses vídeos pequenos, né, esses Reels que você deixa umas mensagens. Eu tenho muitas mensagens ali que podem ajudar a mudar a vida de muita gente. Eu acompanho. Doutor Adailton, um prazer recebê-lo e muito, muito obrigado por mais uma vez aqui trazer um pouco dessa história toda, que é a história da sua vida, e também um pouco de ampliação de consciência, porque as pessoas têm muito mais consciência a partir dessa conversa. Eu sempre digo, né, alguém em algum momento se conecta, alguém em algum momento entende que faz sentido para ela, e esse é o propósito, inclusive, do Muito Mais Consciência. Muito obrigada. Obrigado é meu, parabéns pela iniciativa, e que você tenha a sabedoria, que o Criador te dê sabedoria e força suficiente para você fluir, que seja abençoado o seu trabalho. Amém. Obrigada, doutora. Eu espero vocês no próximo, né? Sigam aqui nas redes, compartilhem se esse conteúdo fez sentido, se você gostou. Com certeza teremos muitas outras na série Autoconhecimento. Até a próxima.